Não é contrabandista quem quer. É preciso inteligência e astúcia, arrojo, o alerta de um chefe selvagem e a imaginação de um poeta. Excerto de Raul Brandão, de Os Pescadores. Sejam bem-vindos ao Vozes do Povo desta semana. São histórias de contrabando contadas na primeira pessoa. Depoimentos sobre uma forma de viver, de sobreviver, sempre no fio da navalha, sempre nos limites. Rostos, rugas, gestos, silêncios, palavras registadas no gravador em algumas aldeias fronteiriças no concelho de Montalegre. Benilde, conhecida contrabandista nos tempos de outrora, começou este modo de vida logo a seguir ao casamento. Tinha 25 anos na altura. Ora, desde que me casei. Então era a senhora ou o seu marido, ou como é, quem Meu é que marido é? não, o meu marido era na lavoura. E a senhora era aventureira? Aventureira, eu era aventureira. Ai, Jesus, quantos burros me tiraram os carabineiros? Para aí 5 burros. Isso era um grande prejuízo, não era? Pois era. Depois tínhamos que andar 15 dias a trabalhar para o prejuízo que tivemos. Mas sempre a trabalhar. Caminhos de contrabando de sol a sol. Ia de manhã e vinha de manhã. Claro, ia às 9 ou às 10 ou às 8 e vinha ao meio-dia. E depois da parte da tarde também. Benilde conta-nos ainda que a arte do contrabando cedo foi ensinada aos filhos que, em idade escolar, saíam mais cedo das aulas com a conivência da aldeia, inclusive da professora. Crianças, as alunas do desenrasque de uma forma de sobrevivência. O contrabando. Andavam na escola e eu pedi à professora para nos deixarem, ainda está com lá uma, para nos deixarem sair meia horinha, um quarto de hora antes. E depois... E a professora sabia para que era? Sabia, todos sabiam a minha vida. E depois a professora dizia, vá, preparai das malinhas e de embora que a vossa mãe está à espera. Lá iam eles, lá íamos para a Espanha. Chegavam a casa, dava-lhe a merendinha, lá íamos. Café, açúcar, arroz, sabão, farinha, pão, perfumes, figos, ovos, cereais, feijões, bacalhau. Faziam as viagens entre cá e lá, entre Portugal e Espanha. Montalegre consumia o que da fronteira vinha, inclusive instituições públicas. Era feijão, era bacalhau. Também para as instituições públicas lhe compravam? Isso. E os recibos, como era? Oh, não havia naquela altura. Ainda íamos vivendo bem, se fosse hoje não vivíamos. Então abastecia às escolas também? Às escolas, as professoras. A noite ocultava aos contrabandistas as cargas individuais de 30, 35 às vezes, 50 quilos. Os trajetos faziam-se por entre corgos, carreiros de cabras, no mais fundo dos barrancos ou pelo val das ribeiras. A noite era cúmplice. Para o contrabandista, a geografia da caminhada só tinha como obstáculo o carabineiro ou o guarda fiscal. Tínhamos que fugir aos guardas, Como é que faziam isso? às escondidas. Mas às escondidas havia uma hora especial? Já sabiam quando eles estavam a trabalhar ou não? Nós lá íamos e safávamos, não sei como era. Ele havia guardas. A gente ia para a raia com a caixa das sardinhas e às vezes lá fugíamos aos carabineiros. A gente fugia. Outras vezes eles eram melhor do que uns do que outros. Deixavam-nos passar bem, outras vezes não deixavam. Naquele tempo até por uns babuchos, com licença da senhora, nos os tiravam até dos pés, se fossem espanholas. Íamos ali para o posto, presas. E a senhora chegou a ser presa? Eu nunca cheguei, graças a Deus. Ou andou lá perto? Andei perto. É. E os guardas eram assim maus para vocês? Muito maus. Tiravam-nos as coisinhas e levavam-nos. Eu fui cabo da Guarda Fiscal. Está tudo dito. Aquilo era um crime, nem era um crime. Não. Era cada um ia e vinha, governava quando podia, escondiam-se da gente o que podiam. Pois, estou a dizer que era um crime porque vocês andavam a caçá-los. A gente apanhava-os se podia ou se queria. Muitas vezes podia e não queria. Porque o contrabando nesta região eram uns quilos disto ou daquilo ou daquele outro. Uns quilos para despesa, cada um para si. Os grandes contrabandistas, esses então já fiavam de outra maneira. Havia grandes contrabandistas. Mas esses já pagavam a um guarda. Então havia subornos na altura. Pois então, depois havia-lhe o caminho para ir à vontade e vir.
e governávamos todos. E o senhor chegou a tirar mercadoria? A colegas seus, a amigos seus aqui da aldeia? Sim, eu só fui guarda 7 ou 8 anos. Mas nesses 7 ou 8 anos apreendeu algumas coisas. Aprendi, que estudei, fui comandante de posto, fui promovido. Como é que o senhor se chama? Silvério Fernandes. E que idade tem? Agora tenho 84 anos, quase. Geralmente era de noite, pelo menos grandes contrabandos. E muitos eram de dia, a coberto dos próprios guardas. Vilar de Perdizes era a rainha do negócio do contrabando. Os guardas, no meu tempo, eram pobres, pagavam-nos 700 escudos por mês. Era pouco. E depois, eu nunca agarrei nada, porque nunca tive ocasião. Compra e venda de produtos na solapa da noite, mas que estava à escâncara de toda a população, até porque todos eram coniventes. Era a vida de todos. O que sei eu, sabemos todos. Porque não era uma coisa que era escondida na aldeia. Todo mundo sabia o que era contrabando e todo mundo precisava dele. Porque não havia fartura. A agricultura não dava grande coisa para... Ainda dava um bocadinho, mas tinha de se trabalhar muito, como hoje tem de se trabalhar. Sim. E então dedicavam-se. Era um contrabando de tudo. De tudo. Havia um guarda, já tudo morreu. Já eram todos do meu tempo. Era o espia. E depois dizia aos contrabandistas, às tantas horas poder seguir, às tantas horas vamos para aquele lugar. Passar em tal parte que não está lá ninguém. E então os contrabandistas iam através daquela guia. Mas não era livre, era tudo assalto. Assalto quer dizer que iam escondidos. Guardas tudo. Entravam os clientes. E assim tiraram de alguma coisa também? Quem alguns tiravam-me tudo, chegava a senhora da saúde, largava lá canto levava. Era, ia por ele a Gironda às costas, ia ali a Badiferri, chegava a senhora da saúde, ficava sem ele. Calhava. Os carabineiros nunca me tiraram nada, mas os guardas, nem que fosse uma caixa de palhitos, já levavam. Eram os ladrões todos. O contrabando era assim. Forma de viver, de sobreviver, sempre no fio da navalha, sempre nos limites, sem nunca saber quando do outro lado estaria a guarda à sua espera. Eram quilómetros e quilómetros percorridos sempre a pé, no meio do escuro, à procura do sustento. E foi um filho próprio que aprendeu e a levou ao posto, que era guarda fiscal, e levou a mãe ao posto. E de maneira que lá íamos nós fazer as compras, mas com o coração sempre apertado, se nos encontravam que nos tiravam tudo. Agora a mocidade, coitados, andavam e carregavam, levavam bacalhau, ou traziam bacalhau, traziam bananas, levavam para lá cigarros, café, estas coisas que negociavam de um lado para o outro. Isso ainda eu sei, ainda escondia alguns que andavam aí, os guardas em cima deles, ainda lhe dei escapulha para esconderem nos cigarros, em vez de me apanharem a mim. E do outro lado da montanha, do outro lado da fronteira, negócio próspero com os espanhóis, 95% dos fregueses eram portugueses, como nos conta José António. A minha opinión é que é extraordinario lembrar algo que forma parte da nosa historia e que eu me tocou vivir, dado que eu procedo dunha aldea muito próxima a Raia, Sampaio, e me tocou vivir porque meus pais la mantiñan un negocio donde 95% do comercio era para os portugueses, para persoas que viñan a comprar e que depois sorteaban a Guardia Civil española e os guardiñas portugueses, e que utilizaban pois todo aquilo que podían para non ser controlados e tal. Na miña casa, e unha aldea pequenina como é Sampaio, chegábanse a vender cantidades extraordinarias e aquilo quilo a quilo, porque eles corrían o risco de que depois viera un guardiña pois muito normativista e lle requisara aquilo que levaba, mas aquelas pequenas coisas, un mazo de tabaco, pois un quilo de bacalhau, un chocolate, o tabaco, eles utilizaban até cualquier sistema de metelo lá na cintura, de metelo lá no escote, eles ataban
unha cordela ou unha paleta aquí, e persoas magriñas, cando se ian de lá da loxa, parecía que de momento saían gordas e xías de curvas por lá, e para pasar por a pé dos guardias e puderan deixarlle levar aquilo que era cuestión de supervivencia, non? En ese traxecto de 6 ou 8 kilómetros estaba xeo de camiños que só o andar das persoas, o camiñar das persoas os mantiña completamente limpos, e era a ruta natural de ese intercambio comercial. E eu, na miña vivenza xuvenil, está marcada por todos aqueles acontecementos e a admiración de persoas que, para gañar a súa vida, para poder vivir daquela, eles facían grandísimos sacrificios. Estou-me a lembrar de persoas que conseguían levar, chamamos nós, unha pipa de viño, un cuba deste de viño de 25 olas, isto deben ser 300 ou 400 litros de viño, que por as súas dimensións extraordinariamente grandes, eles conseguían levar as costas dende a miña casa até as aldeas portuguesas de noite. O negócio dos pais de José António, com difícil acesso, tinha e vendia tudo. A comparação deste galego assemelha-se ao El Corte Inglés. Tamén dicir que faz 30, 40 anos, cando non había nin estrada lá, na miña casa pois estabas a vender 200 ou 300 produtos. Era un auténtico Corte Inglés actual. Lá vendías de camisolas, calzas, ferramentas, o que chamamos nós gallas, sachos, picas, fouces, pregos, ferraduras para as bestas, pratos de comer, xerros, cazolas, tres pies, chamamos fuelles esos de bufar para o lume, tintas, despois acho que xa dis os zapatos. Ali vendías até produtos que daquela rozaban a legalidade, até se facía falta daquelas pólvoras para romper a pedra e facer as casas. Eu acho que lá tamén había daquelo. As aldeias raianas, na época do contrabando, viviam essencialmente de noite. Muitas vezes à grande e à francesa, que o diga o Sr. Sebastião, proprietário de um café na aldeia de Pedroso. Então chegavam aqui, tinham a combina deles feita. O que chegasse primeiro, mandava vir uma grade de cervejas. Não era uma cerveja, uma grade. Agarrava na chave, abria-as todas. E bebiam, conforme vinham vindo, bebiam. O outro a seguir, outra grade, outro a seguir, outra grade. Chegavam a ficar as mesas em cada mesa, a sua grade de cervejas, cheinhas, abertas e cheias, por fim. No dia seguinte eu agarrava nelas e deitava-as para o cano de esgoto abaixo. Portanto, naquela altura tinha aqui um lucro monumental no café. Naquela altura valia a pena trabalhar, porque era bota para aí, sempre a andar, e os malta não olhavam a dinheiro. Pronto. Eles ganhavam aquele dinheiro como íamos como fossem passear, faziam um passeio daqui a Sabuzedo ou a São Martinho, era um passeio. Portanto, esses senhores que me falam eram os intermediários, não é? A quem os contrabandistas pagavam para trazer os produtos, claro. Então, nessa altura valia a pena. Eu chegava às 3 horas da manhã e 4, por favor, e-vos embora, deixar-me dormir. Só mais uma. Só mais uma. E por favor, por mal não se iam embora. Massacravam e não se iam embora. Isso tudo se passava de noite, não é? Claro, tudo de noite. Também eles durante o dia dormiam. Ninguém via a rapaziada nova na rua, ninguém nos via. Só se viam depois de noite. Eram como os morcegos. Isto aqui era um ponto de passagem. Ponto de passagem, eram espanhóis, eram portugueses. Aqui encontrava sempre gente. Olha, e chegaram-se a dar casamentos de portuguesas com espanhóis, ou espanhóis portuguesas, ou não havia esse tipo de... Não, aqui na nossa zona não. Podia ter. Era só negócio e mais nada. Era negócio e mais nada. E amigos, apanhavam-se lá os amigos e assim, de resto mais não. Assim que do meu conhecimento de casamento não... E o que mudou na vida destas aldeias raianas com o fim do contrabando?
Às vezes já há feira, mas agora já não merece a pena. Não há grandes. Não, agora já não há grandes diferenças de lá para Nem aqui. mesmo comprar o bacalhau nem o açúcar. Não, o bacalhau agora é tudo mais ou menos o mesmo preço, também já não compensa. É só a gasolina que é mais barata, que ainda lá vemos de vez em quando. Mas agora já está tudo livre e já não é contrabando. Não é? Mete-se no depósito e lá vai. Muita malta emigrou e depois mesmo deixou de haver essa fonte de rendimento, né? Porque será praticamente para a rapaziada nova era uma fonte de rendimento. E isso acabou, claro. Tiveram que emigrar e chegamos a isto, claro que agora deixou de haver amigos, tantos amigos como havia, mesmo espanhóis, tanto de um lado como do outro, porque, sendo que não, aquela convivência acabou e deixou de... Pronto, perderam-se muitos amigos até, vamos ao caso. Eu tenho lá bastantes amigos ainda mesmo hoje, mas já não é aquela amizade como era, porque aqui estavam aqui quase todos os 8 dias. Eu também passava, calhando, passado outros 8 dias, passava em casa deles e assim, isso agora acabou. Não. Depois metemos-nos de padeiras. Andei 7 anos de panadeira a distribuí-lo aí por Barroso fora. Passamos as muitas, de noite e de dia, muitas das vezes a chover e a nevar, para manter 5 filhinhos e o homem e eu. Ouvi. Saímos daqui às 8 da manhã, para irmos para essas aldeinhas de Barroso. Saímos às 8 para entrarmos às 9 da noite. Calcula-se que seriam dezenas que, através de veredas, penedos portugueses e espanhóis, consoante as épocas de maior carência, procuraram em território vizinho sustento e salvação, arriscando perder saúde e vida, as mercadorias e a correspondente maquia protetora. Avós praticaram, netos aprenderam, atravessando montanhas e séculos.